Mas tem uma palavra que é muito parecida com ela, que nós vimos quando nós estamos lendo a palavra, que é mormidão. Mormidão você pode relacionar com a palavra apatia. E as palavras que nós temos recebido do Senhor, elas são palavras para nos, não somente nos encorajar, mas são para fortalecer o nosso espírito. Ou seja, o que nós falamos, o que o Senhor fala por meio dos profetas, as palavras que chegam até nós, elas são para nos fortalecer espiritualmente, para que nós possamos suportar as intempéries, suportar as questões, as situações. E na verdade a palavra de Deus, ela não está relacionada às questões psicológicas, às questões pessoais. O que nós tratamos, o que nós ouvimos nas reuniões, são palavras espirituais. Então por isso nós precisamos abrir o nosso coração, tá vendo? A palavra de Deus, ela, por um lado nós recebemos do nosso entendimento humano, está relacionado à nossa mente, mas por outro lado nós temos o Espírito. O Espírito nos leva a discernir todas as coisas. Por isso nós precisamos estar o quê? Com os nossos ouvidos bem abertos. Amém? Aleluia! Então o que é apatia? Na verdade, o que é uma pessoa apática? Uma pessoa apática é uma pessoa sem vigor, é ou não é? Ela, no decorrer do ciclo da vida dela, ela vai perdendo o vigor. Esse vigor, ou essa perda, ou essa apatia, ou essa mormidão, ela pode estar relacionada a algo externo ou a algo interno. Hoje nós vamos tratar no aspecto interior, amém? Se nós somos fortalecidos no aspecto interior, certamente seremos salvos das coisas exteriores, é ou não é? Você crê nisso, irmão? Se você crê na cruz de Cristo, você é salvo. A cruz foi estampada lá para todo mundo ver. Então o princípio é crer. A cruz é algo exterior e hoje ela se tornou algo interior, é ou não é? Então essa apatia que nós vamos falar nessa manhã está relacionada à questão interior. Senhor Jesus, Senhor Jesus, uma pessoa que está numa condição apática, desmotivada, cansada, para ela está tudo errado, não é? Nada está certo. E essa apatia, ela pode gerar nessa pessoa algo que pode levá-la a uma situação de destruição. Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que nós temos a palavra, é ou não é? A palavra é para nos encorajar. A palavra de Deus, na verdade, ela é para nos dar encorajamento e fortalecimento espiritual. O Espírito já está em nós, mas esse Espírito ele precisa ser fortalecido. Por isso nós precisamos da palavra, tá vendo? Não pode, a palavra ela não pode ser tirada de nós. Ela não pode ser tirada da igreja. A palavra ela precisa permanecer. Então nós precisamos nos agarrar à palavra para nos fortalecer interiormente, o nosso espírito. E um exemplo na Bíblia que nós vemos de esse lado da apatia, ou seja, da mormidão, é lá em Apocalipse capítulo 3. Nós vimos lá a experiência de uma igreja, que é a igreja em Laodiceia, né? A igreja em Laodiceia,
ela cresceu em número? Cresceu em número. Ela cresceu no conhecimento da palavra? Cresceu. Mas ela também cresceu na preocupação com sua vida pessoal, é ou não é? Os irmãos lá em Laodiceia, eles tanto tinham um conhecimento da palavra, e também o viver deles, eles tinham muita preocupação com o viver pessoal deles. E o que levou os irmãos em Laodiceia a ficarem parados? Eles se estagnaram, ou seja, eles ficaram mórbidos, caíram em morbidão. Eles pararam. O que levou isso a eles? Foi quando eles, é como se eles, se tudo já estivesse resolvido, se resolveu tudo, já não precisa de mais nada, tudo que nós já temos já está bom. Então criou neles uma não necessidade das coisas interiores. Ou seja, eles simplesmente já estavam cheios e já não mais precisavam das coisas de Deus. Então eles ficaram mórbidos. Quando o Senhor olha para a igreja de Laodiceia, o que ele fala para eles? Estou a ponto de vomitar-te. Ou seja, vocês já estão, é como se vocês já estivessem cheios e não querem mais saber da palavra, não querem mais saber de mim. Então o Senhor chegou a ponto de querer pôr eles para fora, vomitá-los. Eles estavam numa situação de apatia, parados, estagnados. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E isso às vezes, irmãos, pode ocorrer conosco. O fato de nós acharmos que já temos o suficiente, e pelo fato de nós acharmos que já temos o suficiente, nós deixamos a palavra de Deus de lado. Quer ver um outro exemplo? Em Lucas 14, Lucas capítulo 14, ele fala de um senhor que ia dar uma festa, é ou não é? Ele ia dar uma festa, e o que ele falou? Ele mandou convidar muitas pessoas. Ele mandou sair os seus servos saírem, a partir do versículo 16, mandou os seus servos saírem para convidar as pessoas, ou seja, aquelas pessoas que moravam na cidade que eles conheciam. E quando eles chegavam para bater nas portas dessas pessoas, o que os servos ouviam? Ah, hoje não vai dar porque eu tenho que capinar o meu lote. Fala com ele para tirar o meu nome. Para mim não vai dar para ir nessa festa. Batia em outro, puxa, hoje eu estou fazendo um bolo, eu tenho que acompanhar esse bolo, eu tenho que ficar olhando para ele para ver se ele vai murchar ou não. Então fala para ele que não vai dar. Ou seja, todos rejeitaram aquele convite. Ou seja, eles estavam preocupados com eles mesmos. Eles não tinham interesse na festa. Eles não tinham interesse no que ia acontecer na festa. Por exemplo, quando você é convidado para uma festa, qual que é a sua atitude? É ir à festa, é ou não é? Quando você é convidado para vir para a reunião, hoje nós fomos convidados para estar diante da mesa do Senhor. Não é uma festa? Qual que deve ser a nossa atitude normal? É você levantar e ir para a festa, é vir para a festa. Ou você vai ficar analisando, não, hoje eu tenho muito dever de casa. Ah não, eu tenho que me preparar porque amanhã é segunda-feira. Fala com o dono da festa que não vai dar para ir não.
Mas a atitude normal é você automaticamente se levantar e ir para a festa. E você vai à festa para desfrutar. Você vai para uma festa para desfrutar. Não é para ficar analisando. Você vai para se alegrar, para desfrutar, aproveitar tudo que tem na festa, tudo que há na festa, para você ter satisfação. É ou não é? Você veio para a reunião na mesa do Senhor, você precisa desfrutar de tudo que tem nessa festa. Você tem que sair daqui cheio. Mas eles não, eles estavam preocupados com as coisas deles, com eles mesmos. Eles não sequer demonstraram interesse pelo que ia ter na festa. Será que vai ter bolo? Será que vai ter refrigerante? Que tipo de salgado vai ter? Sequer demonstraram interesse, simplesmente rejeitaram o convite. Quer ver um outro exemplo? Está em 2 Reis, capítulo 20, a experiência de Ezequias. Ezequias começou a governar bem novo, 20 e poucos anos, ele já se tornou o rei de Israel. E aí durante um período da vida dele, ele estava bem, mas depois ele recebe um comunicado do profeta, pedindo para ele arrumar a casa dele, deixar a casa em ordem, porque ele ia morrer. É ou não é? Ele ia morrer. Aí ele ficou triste, ou seja, vou preparar tudo, arrumar tudo, deixar tudo certinho, tratar com todas as situações e tal, e aí eu vou morrer. Aí o que ele fez? Ele se entristeceu, e a Bíblia fala que ele, deitado olhando para a parede, ele orou, e o Senhor ouviu a oração dele. Naquela hora ali o coração dele estava quebrantado, está vendo, irmão? O coração de Ezequias nessa hora estava o quê? Quebrantado, estava aberto. Aí ele ouviu o Senhor falando com ele, e o Senhor deu para ele mais quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Mais 15 anos de vida. E aí durante esse período todo, durante o seu reinado ali com mais 15 anos, vieram alguns da Síria e foram lá ter com Ezequias. Uma situação dessa fica notório com o rei, fica notório em toda a terra, é ou não é? Estava doente, foi curado e ainda ganhou mais 15 anos de vida. Então algo se tornou notório. Aí o rei da Síria mandou o quê? Embaixadores para a casa dele, para ir vê-lo, conversar com ele. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que guardar o reino, guardar Israel, guardar a sua casa. E o que ele fez? Ele, voltado para a condição dele, isso encheu ele de tal maneira que ele se preocupou com ele, como ele estava, como estava se aparentando. E aí o que ele fez? Iludido, falou de tudo que havia no seu reino, mostrou todas as salas do palácio, todos os tesouros, entregou tudo para os embaixadores da Síria. Quando eles foram embora, aí veio novamente o profeta e perguntou para ele: que homens são aqueles? São o pessoal lá da Síria que veio. E o que você falou para eles? Eu falei tudo, eu abri tudo para eles, eu falei de tudo do reino de Israel, da minha casa, eu falei de tudo. E o que o profeta falou para ele? Bom, você falou de tudo, mas vai acontecer isso, isso e isso com toda a sua família. O que Ezequias falou para o profeta? Boa é esta palavra. Para ele ali a palavra estava sendo boa.
ele não estava preocupado com o que ia acontecer depois de 15 anos. O que ele estava olhando era a situação dele naquele momento. O que ia acontecer depois, não tinha nenhuma preocupação. Percebe, irmãos, a situação que ele caiu, pelo fato dele não ter dado valor à palavra de Deus, ele caiu numa situação mórbida. Ele estava ali, estava tudo bem, entendeu? A pessoa, quando está nessa condição, ele fica ali, pode acontecer o que for, ele está envolvido numa situação, ele não tem preocupação com o que está acontecendo exteriormente. Para uns está bom, está bom assim mesmo, e aí vai gerando algo interior, vai criando algo interior. E outra coisa, essa apatia e essa mornidão, ela não aparece simplesmente, não surge simplesmente de coisas pecaminosas, ou coisas boas, não é assim não é simplesmente por isso que surge não. Se eu e você pararmos de ouvir a palavra de Deus, nós vamos cair nessa condição. É sério isso. Por isso que nós precisamos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos ouvi-la no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Se eu uso o meu lado do conhecimento da Bíblia, eu vou questionar o profeta, vou questionar os hinos, vou questionar os irmãos. Exteriormente, não. Interiormente, eu não cometi pecado nenhum. Eu venho para a reunião, trabalho, cuido da minha casa, mas interiormente eu estou questionando, eu estou muito bem, está ótimo, eu estou numa boa condição. Então nós precisamos ter essa visão. Quando a palavra de Deus, ela falta para mim, alguma coisa vai surgir interiormente, ou seja, essa mornidão, tá bom, tá tudo bom, tá ótimo, e esse tá ótimo, ele vai crescendo até se tornar algo que pode trazer o quê? Uma destruição, que é a insatisfação. A insatisfação. Apatia é diferente de empatia. Nós temos visto que empatia é o quê? Você abraçar os irmãos. Às vezes o irmão está com dificuldade, você ora com ele, você lembra dos irmãos. Apatia é ao contrário. Nós não queremos cair, nós não podemos cair nessa linha da mornidão, irmão. Não seja um irmão apático ou mórbido na vida da igreja. Se eu e você cairmos nessa condição, nós vamos criticar tudo, nós vamos questionar tudo, ou vamos ficar ali parados, mas lá dentro o negócio está fomentando. Chega uma hora que sai para fora, e aí você vê lá de dentro saindo a consequência dessa apatia, que é a insatisfação. Sobre insatisfação nós temos três questões que nós precisamos ficar bem claros. Primeira questão relacionada a Deus. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Pecado entrou em Adão, entrou ali no homem e na sua auxiliadora. Pecado entrou. Adão, o que ele fez? Quando o pecado entrou nele, ele se escondeu. É ou não é? Quando o pecado entrou em Adão, ele se escondeu. Mas aí o que Deus fez? Deus chegou e condenou Adão?
Adão, vem para fora que eu vou passar em você a espada. Deus fez isso? Não fez não. O que Deus fez? Chamou Adão. Adão, aonde estás? Adão, aonde você está? Deus chamou Adão para fora da onde ele estava. Está vendo, irmãos? Quando eu estou insatisfeito com alguma coisa, quando eu estou insatisfeito com o viver da igreja, com a palavra, Deus ele vem cortar, Deus vem com a espada. O que ele faz? Ele vem me chamar para comunhão. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me apresentar para ser iluminado. Está vendo como que Deus é maravilhoso? Senhor Jesus, Ele nos chama para nós termos um encontro com Ele. Ele chamou Adão para encontrar com Adão, não para criticar Adão, falar mal de Adão, dar uma dura em Adão. Deus não fez nada, está vendo, irmão? Por isso nós precisamos entender a palavra de Deus, o que acontece conosco na vida da igreja, no âmbito espiritual. Se eu levar para o lado pessoal, levar para um outro lado extremo, vai ficar difícil, é difícil. Eu vou me esconder atrás de entrelinhas. É sério isso, eu vou me esconder atrás de um versículo, no meio de um versículo outro, eu estou escondendo ali atrás. Por isso que eu preciso abrir o meu coração, está vendo? Tudo, por isso que quando Deus chama, por isso nós precisamos entender a palavra. Quando Deus chama, eu preciso me apresentar. É ou não é? Para ser iluminado. Iluminado. Está vendo? No âmbito, por isso que a palavra, nós precisamos agarrar a palavra nesse aspecto espiritual, exercitar o nosso espírito. Quando nós estamos nas reuniões, quando você está lendo a Bíblia, ontem foi falado para nós, precisamos aprender a andar e ver no Espírito. Irmão Dong dormiu no Senhor falando isso, os apóstolos estão falando a mesma coisa. Não é o aspecto do conhecimento, mas é o aspecto de exercitar o Espírito, em tudo na vida da igreja. Eu e você precisamos exercitar o Espírito, é em tudo, irmão, não é na mínima, não é em tudo na vida da igreja, porque as questões na igreja são espirituais. Então, se eu estou insatisfeito com Deus, eu preciso rasgar o meu coração. Quando Ele me chamar, eu preciso me apresentar a Ele para ser iluminado. Senhor Jesus. E uma outra questão está relacionada à liderança. Hoje está à frente de toda a obra a nível mundial o irmão Pedro Dong e o irmão Esdras Mar. É ou não é? Qual que deve ser o nosso viver perante esses irmãos? Precisamos ouvir, é ou não é? Nós precisamos ouvir, precisamos estar debaixo do encabeçamento de Deus por meio dos apóstolos, é ou não é? Mas se eu tiver alguma insatisfação com os irmãos, o que eu preciso fazer? Eu preciso tratar, é ou não é? É verdade ou não é? Eu preciso ir diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, para ser iluminado, para tratar. Mas eu estou criticando os irmãos. Está vendo como que o negócio não é a questão exterior, é interior, é o que gerou dentro de mim, pelo fato de eu cair nessa condição, e todos nós estamos sujeitos a cair nessa condição, se nós não estivermos ouvindo e buscando a palavra do Senhor, na vida da igreja, irmãos. Se eu e você não estivermos ouvindo e buscando a palavra do Senhor, nós vamos cair nessa condição. Talvez você não critique, você não fale mal dos irmãos, nem da igreja, mas para você está tudo bem, mas não está bem nada.
Uma hora o que está lá dentro sai para fora. E é nessa hora que é o problema. É o que sai para fora. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos referimos à liderança nas igrejas. Precisamos abrir o nosso coração, limpar o nosso coração. Quem trata com a liderança é Deus. Se os irmãos estiverem agindo de maneira errônea, eu preciso fazer o quê? Preciso orar. Não está bom, Senhor, da maneira que os irmãos estão agindo, não está adequado. Eu preciso fazer o quê? Orar ou contar para o irmão do lado? Eu preciso orar, está vendo? Porque se eu conto para o irmão do lado, o que vai gerar dentro dele? Insatisfação, e ele vai cair na mesma situação. E quanto mais insatisfeito, mais a palavra vai ficando de lado, mais longe da palavra. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir o meu coração. O segredo é manter um coração aberto, um coração limpo. Se nós desfrutamos da palavra do Senhor, invocamos o nome do Senhor, irmão, não existe nenhum remédio nessa terra mais eficaz do que invocar o nome do Senhor. É algo que vai ficar até a volta do Senhor. O invocar o nome do Senhor alarga o nosso íntimo, abre o nosso coração para recebermos a palavra. O sentido do nosso viver cristão é a palavra, que vai nos salvar dessas questões, dessa insatisfação. Puxa, os irmãos estão sentados errado, eu estou ali olhando isso aí, se eu não trato com isso, vai crescendo. Vai crescendo. A maneira de nós acabarmos com isso, quebrarmos tudo isso, é a palavra. E à frente da palavra tem o quê? O nome de Jesus. Esse é o nome que nos salva, que nos liberta e que nos mantém com o coração aberto, alargado. Por mais frágeis que nós sejamos, nós precisamos de invocar o nome do Senhor. E por mais forte que você seja em todos os sentidos, como a igreja em Laodiceia, talvez eu possa cair nisso. Já sei tudo, Senhor, já li 10 vezes a Bíblia, li todos os livros, já ouvi todas as palavras, eu ainda assim preciso invocar o nome do Senhor. Se eu não invocar o nome do Senhor, um dia vai brotar uma insatisfação interior. Está faltando alguma coisa, falta um pingo no i, e é nessa hora que é o problema. E um outro aspecto nesse sentido é com os irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, não somos? Somos ou não somos? Eu preciso cuidar de mim, você precisa cuidar de você. Nós não precisamos cuidar mutuamente uns dos outros? Precisamos ou não? É sério, irmão, eu preciso cuidar de mim, você precisa cuidar de você. Agora, como que eu cuido de mim e você cuida de você? É eu me preocupando, quando eu me encontro com você, o que eu passo para você? O que nós precisamos passar um para o outro? Palavra de Deus. Por isso nós precisamos exercitar o Espírito. Esse é um cuidado mútuo, é um cuidado de todos nós, para que não gere em nenhum de nós insatisfação. Ou às vezes eu vi alguma coisa. O que eu preciso fazer quando eu vejo alguma coisa no meio dos irmãos? Orar. Eu preciso orar, eu não posso, não é falar. Está vendo? Eu preciso orar, para não gerar no outro irmão insatisfação, ou esse início aqui, ó. O irmão fica desinteressado, eu vi algo errado, passei para ele é um irmão que queima, daqui a pouco ele está o quê? Desinteressado, frio, vai esfriando, ele vai colocando defeito nisso, defeito naquilo outro, defeito em tudo, daqui a pouco a insatisfação brota, ele fala, ele põe tudo para fora. Então nós precisamos ser empáticos uns com os outros. Eu preciso cuidar de você, você precisa cuidar de mim.
ou às vezes passando por uma situação, eu preciso ter cuidado com os irmãos. A situação é qual? É minha. O problema é meu. A dificuldade é minha. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir diante da palavra do Senhor para ser iluminado. Então vamos abrir o nosso coração, vamos continuar invocando o nome do Senhor, vamos continuar vivendo a vida da igreja, desfrutando, valorizando o viver de reuniões, valorizando a comunhão uns com os outros, cuidando uns dos outros, para nós não cairmos nessa condição e nem nessa, para não sermos aqueles irmãos. Está tudo bem, mas a primeira coisa que nós precisamos é da palavra. Precisamos da palavra do Senhor e invocar o nome do Senhor. Irmão, jamais paremos de invocar o nome do Senhor. Jamais achemos que está tudo bem. Nós precisamos aprender a tratar conosco interiormente. Se eu aprendo a tratar comigo interiormente, eu vou estar sempre buscando a palavra, sempre invocando o nome do Senhor, e eu vou ser liberto da apatia e da insatisfação.